alunos e alunas, voltamos aqui para a nossa aula 3 e hoje a gente vai falar sobre cadastro e habilitação para adoção. É importante dizer que o ECA, ele dispõe que tem que existir em cada comarca juízo, ou então em uma única comarca, obviamente pode existir mais de uma, mas pelo menos uma, para que haja então um cadastro de crianças e adolescentes passíveis de serem adotadas e de pessoas que desejam adotar. Esse cadastro, ou essa vara, né, pode ser cumulativo. Então, tem cidades pequenas, por exemplo, que essa vara cumulativa ela acumula com vara criminal, por exemplo. Então, não tem um juiz só da vara de infância e juventude, mas é importante que se tenha esse cadastro. Okay? Essa relação de crianças e adolescentes, ela vai ser elaborada por uma equipe interprofissional da vara da infância, com base em informações constantes nos processos, nos procedimentos em curso no juízo e nas informações que são repassadas de forma periódica pelos abrigos sobre a situação da criança e do adolescente que lá reside. Né? Então, quando não há genitor e família, por exemplo, no caso de bebês, crianças, né, em idade que são abandonadas, não se tem nenhuma informação de sua origem, não existe nenhum problema para sua inclusão no cadastro. Essa inclusão, ela deve acontecer dentro do prazo mais breve possível. E é só aceitar a demora, quando é necessária, obviamente, num período razoável para se descobrir a família biológica dessa criança. Principalmente bebês abandonados nas ruas, né, que a gente vê de vez em quando, sai infelizmente nos jornais. Constatado então que não há essa possibilidade, por exemplo, de reintegração familiar, a inserção do nome da criança e do adolescente nesse cadastro deve ser feita de forma mais rápida possível, como eu já tinha falado, né? Para que exista essa possibilidade de colocação em família substituta. É importante dizer que é uma realidade brasileira, né? Os casais brasileiros, o brasileiro de uma forma geral, eles não têm o hábito de realizar adoções de crianças que tenham ultrapassado 6, 7 anos de idade. E é extremamente difícil a realização de adoções, como a gente chama de tardias. Né? Então, quanto mais rápido incluir essas crianças e adolescentes no cadastro, maiores as chances dessa criança ganhar um novo lar, uma nova família. Né? Então, uma reflexão que eu queria fazer com vocês, né, do artigo 19 do ECA, surge então esse problema quando a criança e adolescente encontra-se abrigada, mas isso é bastante comum, e recebe uma visitação esparsa de seus pais ou de sua família. Esparsa do tipo uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, né? Mas aí a gente vai ver, mas por quê? Né? Eu já trabalhei num abrigo, num hospital abrigo, na verdade, de crianças especiais, e a gente buscava a informação, né? Mas por quê? O que que eu... eu não tenho dinheiro para vir para cá, porque a condução é cara e tal, né? E aí cria-se, então, esse problema muito sério, né, para os abrigados, para a equipe técnica. Por quê? Como a gente pode caracterizar que a criança e adolescente está abandonada? Né? Vocês percebem que é bem sutil? Ela não está abandonada, o pai vem aqui a cada 2 meses. Né? Ou a mãe vem aqui a cada 3 meses. Uma vez por ano ela vem. Né? Não está abandonada. Então, é importante, pela leitura do artigo 19, que eu vou colocar na tela para vocês, para a gente sentir, então, qual que é essa realidade. A gente teve uma mudança recente com relação ao período. A gente tinha um período grande de 1 ano para reavaliação, só que 1 ano na vida de uma criança é uma eternidade, né? E a gente, então, consegue vislumbrar com essa mudança legislativa quão melhor, né, ou quão menos pior está a situação dessas crianças. Vamos ver na tela o artigo 19 do ECA. Então, vamos ver como é que diz o artigo 19 do ECA.
é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Então, a família substituta, que no caso da adoção, é exceção, tá vendo? Excepcionalmente. A preferência e é direito da criança ser educado no seio de sua família, assegurada a sua convivência familiar e comunitária. Olha só, abrigo tem convivência comunitária? Não, só comunitária dentro do abrigo, né? Não se tem garantido esse direito quando se está abrigada. Então vamos lá, primeira situação. Olha o que diz o parágrafo 1º. Toda criança ou adolescente que estiver inserida em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada 3 meses. Antigamente era 1 ano. Baixou para 6 meses e agora são 3 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28. Então, pessoal, está bastante claro aí que vai ser reavaliada essa situação. Será que a gente vai ficar morrendo de dó dessa mãe que não tem dinheiro, que não tem condições? Vamos ficar morrendo de dó. Mas esse é o objetivo da lei? Isso garante o direito da criança de ter convivência familiar e comunitária? Né? Então, assim, esse ambiente garante o seu desenvolvimento integral? Não, não, não. É não para tudo. Então, assim, chega uma hora, né, que a equipe vai ter que opinar. E se não existe vontade por parte dos pais, se não existe uma situação de... Porque estava muito cômodo, né? Às vezes está muito cômodo. E por várias vezes eu senti isso nessa experiência que eu tive nesse hospital. Então é muito cômodo ter, porque filho dá trabalho, né? Eu sei, eu tenho um, então dá um baita trabalho. E o que eu percebi é que era assim, não, eu estou delegando aí essa responsabilidade para vocês, porque dá muito trabalho, eu não tenho condições. Ok, então essa criança vai ser colocada em adoção. Não, mas é meu filho, então assuma, né? Porque a gente também tem que verificar que é o seguinte, a pobreza ela não é desculpa para não ser mãe nem pai, né? Isso é importante dizer. Existe uma série de programas sociais, né? Tanto para evitar quanto para criar uma criança, né? Para ajudar a criar essa criança. Então, assim, a pobreza em si não é desculpa, ok? Então, a gente tem que ver e dar responsabilidade também para essa família, ok? Visando sempre aqui, ó, na criança e no adolescente. Nem sempre eu vou falar de uma forma fofa, né? Porque a vida não é fofa. Tem situações em que a vida não vai ser fofa, né? Então eu preciso mostrar para vocês de forma crítica o que acontece, né? Muitas vezes é essa situação que eu falo para vocês, né? A família vai empurrando com a barriga. Então não é abandonado porque o pai visita a cada 3 meses. Desculpe, é abandonado. A cada 3 meses não é o suficiente para que essa criança tenha laços, para que essa criança tenha convivência familiar, né, por 1, 2 horas. Isso não é uma convivência familiar e muito menos comunitária. Então, assim, quem está falando isso não sou eu, Patrícia, é a lei, né? Então, assim, não é só a lei nacional, é a lei internacional, que diz o seguinte, não é o suficiente. Essa criança é sim abandonada e negligenciada por essa família. Mas eles são pobres. Ok, a gente sabe disso, mas o nosso foco aqui não são os adultos. O nosso foco é a criança e o adolescente. Então, sob a ótica da criança e do adolescente, esta criança é abandonada. É isso que eu queria mostrar para vocês. Porque às vezes essa criança tem pai e mãe.
mas existe uma negligência. Por conta de N fatores muito complexos, que o nosso país, infelizmente, é um país de pessoas miseráveis, né? Pessoas que sofrem muito pela falta de dinheiro, e que sim, é tudo muito caro, mas o fato é o seguinte, essa criança existe, e o que vamos fazer com ela? Porque manter uma criança em um abrigo, esperando a família se readequar, a gente vai olhar e vai ver que essa criança ficou anos em um abrigo sem o direito dela garantido, é direito, porque a gente teve pena dos adultos. Então isso não pode acontecer mais. Então é por isso que a lei baixou de 1 ano para 6 meses e agora temos 3 meses de reavaliação. Tudo bem, pessoal? Então vamos ler a lei aos olhos sempre da criança e do adolescente, porque a gente colocou lá no artigo 1º que direito da criança e do adolescente é prioritário. Adultos vêm em segundo plano, ok? Bom, pessoal, então é importante também a gente dizer que essa relação de crianças e adolescentes, como eu já tinha falado, ela vai ser elaborada por essa equipe interprofissional da Vara da Infância, com base nas informações, né, dos processos e dos procedimentos em juízo e nessas informações que são repassadas pelos abrigos, né? Então, a gente também precisa ver a questão sobre o critério que vai ser utilizado, né, para que seja entendido que determinada criança se encontra em condições de ser adotada. O abandono, então, por parte dos genitores e da família é o critério mais frequente, né, é o motivo mais frequente. Quando não há genitor nem família, como por exemplo nos casos de bebês, como a gente já falou, né, não tem problema, a gente inclui no cadastro automaticamente. Essa inclusão, então, é feita no prazo mais rápido possível, né, como eu falei, sempre buscando o melhor interesse da criança. Então, constatada que não há essa possibilidade de reintegração familiar, a inserção do nome dessa criança e do adolescente nesse cadastro ela é feita mais rápida possível por conta dessa colocação, então, para a família substituta, para evitar justamente essa possibilidade das adoções tardias, né? Agora a gente vai falar um pouquinho desse Instituto da Família Substituta, né, que está lá no ECA, nos artigos 28 a 32 e do 165 a 170. De acordo com o ECA, a família substituta, então, ela é tratada como uma célula familiar que substitui a família original, né, no que se refere, então, a esses benefícios que a família deveria estar proporcionando ao menor. Então, sempre com vistas na criança e do adolescente. Essa família substituta, ela assume todas essas garantias, né, na hipótese em que a família natural não seja mais capaz de fazer, né, observando sempre o melhor interesse, como eu falei, né. Eu vou colocar na tela para vocês o artigo 28, que coloca justamente essa situação da família substituta. Vejamos então o artigo 28 do ECA. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção. Então a gente sabe agora que família substituta é pela guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente. Então vamos lá no parágrafo 1º. Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido pela equipe interprofissional, respeitado o seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida e terá sua opinião devidamente considerada. Então isso aqui é importante, né, porque foi uma mudança que teve na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que colocou a criança como sujeito de direitos. Então, nesse momento, pouco importa a idade da criança, né? Mas, respeitando então o seu estágio de desenvolvimento, grau de compreensão, essa equipe profissional vai conseguir extrair da criança a sua opinião e ter aqui o seu direito à informação, porque olha só, compreensão sobre as implicações da medida. Então, o direito à informação está garantido aqui. Olha o parágrafo 2º. Tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário o seu consentimento colhido em audiência,
Ou seja, a criança é levada na frente do juiz e lá perguntada se ela quer realmente ser adotada, né, por aquele casal X, ok? Ou então que ela efetivamente vai ser levada para um abrigo. Então é importante sempre essa oitiva da criança. Olha o parágrafo 3º. Na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. Então, nem sempre a existência de uma tia, a existência de uma avó, de um tio, garante com que essa criança seja colocada nessa família substituta mediante guarda ou tutela. A gente viu que tio também pode fazer adoção. Às vezes, essa criança não gosta do tio. E não é só gostar por um mero capricho. Nunca teve contato, né? Era desafeto da família. Então, tudo isso é levado em conta, tá? Por quê? Porque a gente tenta aqui, olha só, evitar, a gente tenta minorar as consequências decorrentes da medida. A criança já está perdendo, percebam. Numa situação dessas, a criança já está perdendo. Como fazer com que ela perca menos? É isso que a gente tem que lutar, ok? Na sequência, o parágrafo 4 diz que os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Então, aqui é importante dizer que cada vez mais fica difícil, né, e é essa reflexão que a gente tem que fazer com a realidade brasileira, de ficar insistindo na família biológica. Por muitas vezes, a família biológica não tem condições, né? Então, por isso que foi importante essa mudança para 3 meses de reavaliação, porque já vai ser difícil dessas crianças serem, que tenham irmãos, né, de serem então colocadas em uma mesma família, né? A regra é essa, justamente para evitar esse rompimento de vínculos fraternais. Lembrando que a adoção de grupo de irmãos normalmente é realizada por famílias italianas, né? Que então aí a gente tem aquela característica da adoção internacional que eu vou falar mais para frente para vocês. Então é bastante complexo, né? A gente coloca essas crianças em abrigos e elas viram crianças inadotáveis, né? São crianças esquecidas que não interessam a grande maioria das pessoas que querem adotar crianças. Então, o parágrafo 4 ele é compreensível, porém ele coloca um carimbo nessas crianças que ele é muito difícil de ser resolvido quando a gente tem esse tipo de situação, né? E é bastante complicado porque pouquíssimas famílias acabam adotando grupos de irmãos, né? Pela dificuldade, pela situação econômica do país, né? Na sequência, então, a gente tem o parágrafo 5º. A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Ou seja, essa colocação vai ter um antes e o depois, né? Então vai ter uma preparação gradativa e esse acompanhamento posterior por quê? Porque a criança já está perdendo, né? Ela já está sofrendo com essa separação. E a gente tenta, então, minimizar essa situação. E o parágrafo 6º, em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, então, são os quilombolas, são as crianças que são descendentes das pessoas que foram escravizadas, tá? E aqui a gente tem crianças e adolescentes indígenas,
crianças ou adolescentes descendentes de pessoas que foram escravizadas e reconhecidas como tais, né? É ainda então obrigatório, olha que importante isso, que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural, ou seja, de preferência que se coloque numa família substituta com essa mesma identidade social e cultural, né? Com os mesmos costumes e tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com direitos fundamentais reconhecidos por esta lei e pela Constituição Federal. Isso é uma regra de direitos humanos. Entre cultura e direitos humanos, ficamos sempre com direitos humanos. Então, a cultura é fraca comparado com os direitos humanos, que é forte. Então, se eu tenho uma prática cultural que acaba prejudicando esses direitos humanos, né, que são 30 direitos garantidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, então a gente vai ficar sempre com os direitos humanos. Okay? Inciso 2, que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia. Então, se é uma criança indígena, se é uma criança proveniente de um quilombo, por óbvio que ocorre, então, de forma prioritária dentro dessa mesma comunidade, dentro dessa mesma etnia. Inciso 3, a intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no FUNAI, né? No caso de crianças e adolescentes indígenas, e de antropólogos perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso. Então, para justamente garantir essa identidade social e cultural da criança, que é importante. Todos nós temos uma identidade, né, tanto social quanto cultural. Isso é importante, que faz parte do nosso ser. Então, a partir do momento em que uma criança já é arrancada do seu seio da família, por questões diversas, por abandono, por maus tratos, e ainda se coloca em uma situação de conflito social e cultural, isso piora muito o quadro dessa criança. Então, visando sempre o melhor interesse da criança, na garantia da proteção integral dessa criança, essa identidade social e cultural deverá ser respeitada. Então, queridos alunos e alunas, eu acho que ficou bastante claro, né, que a colocação em família substituta, ela pode ocorrer em 3 formas: pela guarda, pela tutela e pela adoção. Então, nos casos da guarda, a família substituta ela vai se tornar provisória. Nos casos de tutela, a família se torna temporária. E nos casos de adoção, se torna definitiva, pela própria característica. Okay? Então, mais uma vez, essa reflexão, né, de como vai se caracterizar, então, o abandono dessa criança, a gente vai ter que olhar com os olhos da equipe multidisciplinar, lá do artigo 19, parágrafo 1º, reavaliando esse caso a cada 3 meses, ok? Para então o juiz decidir de forma fundamentada, tá? Sempre olhando quais são as melhores formas de família substituta, de acordo com o artigo 28. Então, é muito melhor que se mapeie de uma forma muito mais eficiente essa necessidade de inserção em família substituta, e verificada essa impossibilidade, então, de reinserção familiar, a criança e adolescente ela vai ser encaminhada para essa inserção no cadastro, para colocação em família substituta. Então, para a inclusão dessa criança e desse adolescente no cadastro, não é, ouçam bem isso, não é necessário que os pais já sejam destituídos do poder familiar, mas apenas que haja um estudo de caso com parecer dessa equipe interprofissional do juízo ou de qualquer um dos programas de acolhimento, indicando então a adoção como uma medida que melhor vai atender aos interesses da criança e do adolescente. Então, a inclusão dessa criança, desse adolescente no cadastro, né, ela é tão importante, ela é tão urgente, que nem é necessário esperar que seja, então, destituído do poder familiar, né? Então, verificado que essa criança, esse adolescente se encontra em condições de colocação em família substituta,
essa inserção, ela tem prazo. Está lá no artigo 50, parágrafo 8 do ECA, que é de 48 horas. Então tem que ser muito rápido. O IBDFAM, Instituto Brasileiro de Família, da qual eu sou diretora nacional, há uns 4 anos atrás, ele lançou um projeto de crianças desaparecidas, crianças esquecidas, né? Porque tinham muitas crianças que estavam nesse gap, né? Reconhecendo a necessidade da colocação em família substituta, inclusão no cadastro. Esse gap de tempo aqui não tinha prazo. Então, tinha criança que era inserida em 24 horas, em 48 horas, em 2 anos, em 3 anos, não inserida. Tinham crianças que estavam em abrigos, mas ela não existia no cadastro. E essa criança continuava invisível aos olhos da sociedade e cada vez mais inadotável. Por isso, esse prazo de 48 horas tão necessário, tão salutar, para que essas crianças tenham a possibilidade de ter de novo um lar. Okay? Esse cadastro de pessoas interessadas em adotar só poderá ser criado a partir do momento em que os interessados busquem a vara da infância. Então, como é que funciona? Ah, eu quero adotar. Lindo. Vamos, então, na vara da infância e juventude, né? E aí a gente demonstra esse desejo de adotar, a gente vai escolher, então vai preencher uma ficha, né? Onde a gente vai colocar a idade, o sexo da criança, as características, né? Para que a gente adote. Essas pessoas, elas são orientadas a requererem a sua habilitação. E é um processo judicial, né, de habilitação. Então, além dos cadastros das pessoas habilitadas para adotar, em cada uma das unidades da federação, temos ainda o Cadastro Nacional, que está lá no artigo 50, parágrafo 5º do ECA. Que além de cadastro especial para as crianças também que não residem no território nacional, que a gente vai ver mais para frente, que é o parágrafo 6º do artigo 50, que é no caso de adoção internacional. Então, pouco importa a nacionalidade, desde que residam fora do território nacional. Claro que a adoção internacional também a gente vai ver que esse cadastro, né, só é utilizado quando não houver mais nenhuma pessoa habilitada no cadastro nacional interessada em adotar essas crianças, né? Então, essa adoção internacional acaba sendo uma exceção, né? Eu estava aqui refletindo, é o resto, né? É a sobra. Então, isso é muito triste. Quando ninguém mais quer, alguém do exterior vai falar, eu quero. E normalmente são essas adoções tardias, com vários irmãos, né? Bastante interessante que é uma característica da Itália adotar 3 irmãos, né? Então, é uma salvação, é uma verdadeira salvação para essas crianças, né? Então, o CNJ ele, implantou esse cadastro nacional de adoção em cada comarca do país, né? E isso vai fazer com que, obviamente, se verifique quantas são essas crianças, adolescentes, né, para cruzar esses dados, né? Então, acaba sendo uma forma mais rápida. Antigamente, esse cadastro era individual, hoje ele é todo centralizado e informatizado, que acaba facilitando muito, né, agilizando muito as adoções, né? Esse cadastro, então, nacional, ele também é um facilitador para as próprias pessoas habilitadas, porque muitas vezes, perto de suas comarcas, né, eles não encontram a criança que eles desejam, né, mas com essa unificação de todas as informações no cadastro nacional, eles conseguem encontrar, então, o filho em outra unidade da federação, né? Então, eu tenho uma amiga, por exemplo, que adotou, ela é de São Paulo, adotou em Pernambuco, né? A única questão é que ela teve que pagar a passagem dela para Pernambuco, fez o período de convivência, então ela tinha que ir todas as vezes para Pernambuco. Caro, claro, é longe, né? Mas adotou e hoje já está há 3 anos com ela. Então, bem bacana isso, né? Então, aumentou, claro, essa possibilidade. Bom,
Com relação ao processo de habilitação, né, como é que ele é feito? Bom, essa equipe interdisciplinar ela vai fazer uma série de visitas na casa desse casal ou dessa pessoa, né, vai verificar a preparação da casa, se é uma casa que está, obviamente, certa e segura para essa criança e adolescente, vai fazer entrevista com o casal e de forma separada, vai fazer entrevista com, se por exemplo, tem irmãos, eu tenho filhos, eu quero adotar outro, então vai conversar com o filho para ver se não vai ter nenhum tipo de desgaste, se a criança ou adolescente está concorde com essa situação, né? Porque às vezes tem uma série de senões, né? E aí, claro, a gente quer proteger uma, mas acaba prejudicando a outra. Então, enfim, tudo isso é bastante estudado. Com esse relatório opinativo da equipe interdisciplinar, o juiz então decide se essa pessoa está ou não habilitada, né, para adotar. Estando habilitada para adotar, ela recebe um certificado, que é o certificado de habilitação. E surgindo, então, uma criança ou adolescente que é compatível com aquilo que o casal colocou na ficha, serão chamadas, então, essas pessoas que estão no cadastro por ordem de antiguidade, para que, então, a conheçam. Está lá no artigo 50, parágrafo 12 do ECA. Uma vez essa empatia, é iniciado o processo de adoção, caso contrário, é chamada a pessoa seguinte, constante no cadastro. Então, apesar dessa obrigatoriedade de consulta e respeito ao cadastro, né, em algumas situações, considerando então esse superior interesse da criança, a preferência para a adoção de determinada criança não será conferida às pessoas cadastradas, né? Que temos então no parágrafo 13 do artigo 50, nos incisos, né, traz as situações então nas quais a adoção será deferida para as pessoas que não estão cadastradas. Então, quando se tratar de adoção unilateral, por exemplo, quando a adoção for formulada por parente, no qual a criança mantenha vínculos de afeto e afinidade, né, de acordo com o artigo 28, terceiro do ECA, dá-se preferência, né? Quando se tratar, por exemplo, de postulação realizada por quem detém a guarda já, ou a tutela da criança, maior de 3 anos ou mesmo adolescente, ou aquele que represente, né, se apresente no tempo de convivência, vínculos de afeto, afetividade, de repente essa pessoa é voluntário, né, e acaba indo sempre, ficando sempre com essa criança no abrigo, e tem preferência, porque essa criança enxerga nessa pessoa um porto seguro. Então, sempre olhando com esses olhos da preferência da criança, né, da proteção integral da criança, escolhe-se então essa pessoa que se tem então afinidade. Então, mais uma colisão de direitos, né, de princípios. Se a gente tem lá a fila, a gente tem afinidade e afetividade. Quem ganha? Afetividade, né? Sempre pensando no melhor interesse da criança, para que a criança, então, se sinta acolhida. Ela já tem, então, essa ligação com essa pessoa, então, que se continue nessa mesma toada. Bom, aula que vem a gente vai ver os requisitos para adoção. Até mais, tchau, tchau.